Afinal, você é minimalista ou é apenas avarento? Olha, durante muito tempo eu achei que era a mesma coisa e agora eu vou te contar essa história. Oi, oi, gente! E aí, tá tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo a mais um vídeo aqui do canal. E olha, aqui no canal eu sempre estou falando sobre minimalismo, sobre consumo consciente, sobre como usar melhor os nossos recursos financeiros, né? Como se organizar financeiramente. E hoje eu queria contar para vocês um pouquinho da minha jornada com o minimalismo. Como que tudo começou, como foram as minhas experiências aí ao longo desses anos, os meus altos e baixos, erros e acertos, e como que eu estou hoje em dia, depois de vários anos conhecendo esse estilo de vida. E o objetivo desse vídeo talvez seja te inspirar a ser uma pessoa minimalista mais de uma forma mais consciente e mais assertiva, e entender também que esses altos e baixos fazem parte. Olha, eu posso dizer para vocês que 2015 foi o meu ano ápice do consumismo. Eu estava passando por vários problemas pessoais, familiares, perdi um ente querido, e de fato eu não estava muito bem aí psicologicamente nessa época. E o consumismo acabou sendo uma válvula de escape para mim, e foi o ano de fato que eu mais fui consumista. Para vocês terem noção, foi o ano que eu troquei de carro, sendo que o meu carro anterior estava muito novo e muito em perfeito estado, e eu do nada decidi trocar de carro, gastar aquele dinheiro sem necessidade. Eu também era o tipo de pessoa que eu ia para o cinema com as minhas amigas e acabava dando uma passadinha, por exemplo, na Farm e saía de lá com um monte de sacolas cheia de cropped, cheia de vestido e roupas que eu nem estava precisando e que eu nem sabia onde que ia usar e que muitas vezes nem combinavam com o que eu já tinha no armário. Outra vez eu saía para almoçar com o pessoal do trabalho, dava uma passadinha na Etna e comprava vários itens de decoração e coisas de cozinha, sendo que eu não estava precisando e alguns itens de decoração também não combinavam com a decoração do meu apartamento. As coisas de cozinha às vezes eram repetidas ou desnecessárias que eu nunca usava. Então esse era o panorama de 2015. Foi mais ou menos nessa época que eu li o livro Pai Rico, Pai Pobre, que eu comecei a despertar um pouco sobre essa questão do consumismo e também da educação financeira, de como ter uma reserva de emergência, de como não ser aquela pessoa que trabalha para pagar a conta e depois tem que trabalhar mais para pagar mais conta e acaba não sobrando nada. E eu vi que eu estava simplesmente sendo aquela pessoa. Então eu comecei a ter um despertar aí de educação financeira, pensar um pouco em montar a minha reserva de emergência, pensar em aprender sobre investimentos. Então foi aí que eu comecei a tentar controlar mais os meus gastos. E como o meu gatilho naquela época era comprar roupa, talvez porque eu era uma pessoa humilde, né, de uma família humilde, que quando eu era criança eu não tinha muito acesso a ter tantas roupas. Uma lembrança que eu tenho dessa época é que como os meus pais não tinham muito dinheiro, geralmente a gente ganhava roupa nova apenas no Natal. Então, ter muitas roupas para mim era aquela sensação de que, poxa, eu consegui, sabe? Eu cheguei onde eu queria chegar e tudo mais. Então, o meu gatilho era roupas. Por conta disso, eu iniciei aquele processo que várias pessoas fazem, né? De passar um ano sem comprar roupas, para eu poder parar de fato de ser aquela pessoa que vai no shopping para o cinema e acaba comprando um monte de roupa sem necessidade. E eu percebia, inclusive, que eu era muito influenciada pelas minhas amigas, né? Como minhas amigas também gostavam muito de comprar roupas e também eram consumistas nesse aspecto, eu acabava muitas vezes comprando porque elas estavam lá comprando também. Então, quando eu passei a ter esse período de um ano sem comprar, eu tinha a desculpa quando eu estava na loja com elas, eu não posso comprar roupa porque eu fiz essa promessa de passar um ano sem comprar. Então isso acabava me blindando um pouquinho contra essa influência delas e aí eu ficava mais tranquila de não comprar naquele dia. E essa época, gente, foi muito importante para mim porque eu consegui enxergar que não fazia sentido todas aquelas compras de roupas, sabe? E o mais importante, eu era muito apegada às roupas que eu já tinha. Eu tinha roupas no meu armário de vários anos atrás que eu não usava há muito tempo, que não combinavam com nada, mas eu não conseguia doar, eu não conseguia me desfazer delas. Então eu usei esse ano para tentar usar o máximo de roupas que eu tinha no meu armário, sabe? Tentar fazer todas as combinações possíveis e conseguir de fato descartar aquilo que não fazia o mínimo sentido no meu estilo. Então isso me ajudou muito nessa época. Tem algumas pessoas que dizem que não conseguiram, que não fez muito sentido passar um ano sem comprar, mas para mim fez muito sentido e me ajudou em muitas formas. Ao mesmo tempo que isso aconteceu, lá para
2016 ou 2017, eu não me lembro, eu comecei a ter contato de fato com o minimalismo. Primeiro eu assisti aquele documentário super famoso que tem na Netflix, que é Minimalism, que é muito bacana, tem um despertar muito bacana aí para o minimalismo. O único problema é que, pelo menos no documentário, eu percebo que ele vai muito para um viés mais de minimalismo extremo, né? Então, acabou que isso foi me influenciando a ser uma pessoa muito avarenta, porque ao mesmo tempo que eu olhei para o documentário e para os conteúdos que eu via na internet e pensava, poxa, eu estou no caminho certo, eu já estava fazendo isso e agora eu estou vendo esses documentários, estou vendo esses conteúdos e estou vendo que faz total sentido ser assim. Então eu peguei o minimalismo e usei ele como uma forma de justificar o fato de eu estar querendo ser uma pessoa mais mão de vaca, mais avarenta. E aí foi isso que aconteceu. Para as coisas, né, para comprar objetos, coisas para casa, seja roupa, seja decoração, enfim, eu me tornei essa pessoa muito avarenta de muitas vezes não querer comprar mesmo, então comprar o mais barato para economizar dinheiro. Então, eu tive esse despertar para a educação financeira ao mesmo tempo que tive para o minimalismo, dessa forma mais extrema mesmo de ser muito avarenta, sabe? Muito mão de vaca. Só que ao mesmo tempo que eu tinha esse medo, esse receio de gastar dinheiro com coisas, eu comecei a gastar muito dinheiro com experiências. Porque eu fiquei aquela pessoa, eu não vou ter nada, eu vou viver experiências, eu vou viajar, a vida fica mais leve quando a gente tem menos coisas e mais experiências. E eu me tornei essa pessoa que acabava indo para todos os lugares que as pessoas chamavam, que ia para todas as viagens, muitas vezes sem sentido que as pessoas me chamavam, às vezes as pessoas estavam lá, vamos passar o fim de semana em Pipa. Aí eu ia passar o fim de semana em Pipa só porque as pessoas estavam me chamando, quando na verdade eu não aguentava mais Pipa, porque eu já ia para Pipa demais naquela época. Mas mesmo assim eu me sentia obrigada a ir, porque eu queria viver aquela experiência. E isso acabou fazendo com que o meu excesso mudasse de lado, né? Antes eu tinha um excesso de coisas e agora eu tinha um excesso de experiências. E no final das contas, eu nem estava sendo tão minimalista assim, porque na verdade eu estava sendo super avarenta aqui no que diz respeito a comprar coisas e aqui no que diz respeito a viver experiências, eu estava vivendo um excesso de experiências que não estavam me fazendo bem, não estavam me fazendo feliz e só estava fazendo gastar o meu dinheiro com coisas totalmente sem sentido na minha vida. E como o minimalismo tem a ver com rever os nossos excessos, né, ter de fato aquelas coisas que fazem sentido pra gente, muitas vezes aquelas experiências não faziam sentido para mim. Muitas das experiências que eu vivia naquela época, eu não parava para pensar se de fato aquilo ia fazer sentido para mim. Eu simplesmente ia porque alguém estava me chamando. E mais ou menos nessa época, eu vi um vídeo aqui no YouTube, no canal da Feneute, que falava exatamente sobre isso, sobre essa questão da avareza quando você se torna minimalista. Ela disse que ela achava que o minimalismo estava fazendo um pouco de mal para ela. Por quê? Porque ela se tornou uma pessoa que ela sofria quando ela ia comprar alguma coisa, que ela entrava na loja e ela pensava tanto se aquilo fazia sentido, se ela ia usar, quantas vezes ela ia usar e tudo mais, que ela acabava muitas vezes desistindo de comprar aquilo que ela queria muito, que às vezes fazia muito sentido para ela, mas ela pensava tanto a respeito que ela acabava não comprando. E aí foi que eu comecei a refletir um pouco sobre isso, sobre o fato de que eu estava sendo essa pessoa. Eu estava sofrendo quando eu tinha vontade de comprar alguma coisa. Eu sempre pensava tanto que isso acabava me frustrando e eu acabava não comprando, às vezes, uma coisa que eu estava precisando. Ou então, eu pensava tanto no custo daquilo, no custo monetário daquilo, que eu sempre acabava escolhendo o mais barato, que muitas vezes era aquilo que não funcionava bem, ou que quebrava rápido e eu tinha que comprar outro, e acabava ficando ali comprando trecos que quebravam rápido e acabavam se tornando lixo com o tempo. Então, isso também não faz sentido no minimalismo, como todo mundo sabe, e isso estava acontecendo comigo naquela época. E foi mais ou menos na época da pandemia que eu comecei a refletir sobre todas essas questões, sobre tanto essas questões de estar sofrendo ao comprar alguma coisa, quanto nessas questões de estar gastando minha energia com experiências que não faziam sentido. Talvez pelo isolamento social, pelo fato da gente sair menos de casa, né, de ter menos festas disponíveis ou de ter menos viagens para fazer, eu parei para pensar que, poxa, eu estou aqui numa boa e não estou precisando de tudo isso e estou vivendo bem. E aí eu comecei a entender que aquilo ali era uma experiência muitas vezes vazia, que não estava me preenchendo em nada, que o que me preenchia talvez
fossem outras coisas, como, por exemplo, estar com a minha família, estar com os meus amigos, na casa deles, por exemplo, não precisava ser numa viagem ou numa balada, entendeu? E esse despertar foi entender que ser minimalista não é ser avarento, não é comprar as coisas mais baratas, não é comprar as coisas de baixa qualidade. É de fato olhar para os seus excessos, comprar com consciência, comprar coisas de mais qualidade que vão durar mais e que vão gerar menos lixo para o planeta, comprar coisas que fazem sentido para mim e viver experiências que fazem sentido para mim. E muitas vezes dizer não para aquelas experiências que não fazem sentido, com pessoas que não fazem sentido na vida da gente, é ter de fato essa vida mais leve, sabe? Com mais sentido e com menos escassez, principalmente. E hoje eu confesso que muitas vezes ainda é um pouco desafiador, sabe? Deixar de lado a avareza e olhar para isso com um pouco mais de sentido. Talvez porque eu tenha passado tanto tempo assim, que hoje em dia, às vezes eu ainda deslizo, sabe? Eu ainda fico pensando, poxa, gasto mesmo com isso? Faz sentido gastar esse dinheiro todo com essa coisa? Eu tenho um pouquinho ainda de sofrimento muitas vezes, mas eu acho que hoje eu consigo administrar bem e eu consigo ter um equilíbrio, sabe? E o que eu posso dizer para vocês é que toda essa jornada, né, todos esses anos aí, muitas vezes de avareza, muitas vezes em não entender de fato a essência do minimalismo, foram muito importantes para mim, sabe? Me ajudaram a ter esse crescimento pessoal, a entender o que de fato fazia sentido, a ter essa educação financeira mais consciente, sabe? A conseguir aí montar a minha reserva de emergência, a aprender sobre investimentos, ter de fato um patrimônio, pensar na minha aposentadoria, pensar no meu futuro e pensar em me organizar financeiramente quando eu quero fazer um investimento maior. Hoje, por exemplo, eu estou no processo de realizar um grande sonho meu que demanda muitos recursos financeiros e se eu não tivesse passado por toda essa jornada, se eu não tivesse passado por todo esse período aí, de certa forma, de avareza também, hoje eu não teria os recursos financeiros suficientes para realizar esse meu grande sonho. E o que eu quero trazer aqui para vocês é que muitas vezes errar também é importante na nossa vida, porque eu errei sim no passado, eu fui muito mais avarenta do que minimalista, mas isso me trouxe também alguns frutos que hoje eu estou colhendo. Então, eu não posso dizer que eu me arrependo de ter vivido tudo isso. Pelo contrário, viver isso me trouxe ao presente que eu sou hoje, a pessoa que eu sou hoje, com os aprendizados que eu tenho hoje, que inclusive eu estou aqui no YouTube mostrando para vocês e tentando passar para vocês, inspirar vocês e ensinar vocês, muitas vezes com base nos meus erros, e isso para mim já fez sentido, sabe? Já valeu a pena, porque eu tenho muita história para contar aqui para vocês sobre esse assunto. E sabe aquela história do carro que eu contei para vocês que eu troquei em 2015 sem necessidade? Pois é, aquele mesmo carro de 2015 eu ainda tenho hoje, 9 anos depois. E eu posso dizer para vocês que ele está simplesmente perfeito, gente. Eu sou uma pessoa que trabalha em casa, que usa o meu carro pouco, que eu não saio para viajar no meu carro, geralmente eu vou no carro de outras pessoas, no carro do meu cunhado. Então, o meu carro, ele é muito pouco usado, ele tem, para você ter noção, 9 anos e mais ou menos 40 mil quilômetros rodados, porque eu simplesmente uso ele muito pouco. Por conta disso, ele se desgasta muito pouco. Se eu fosse aquela pessoa lá do passado, eu teria trocado de carro já 3 vezes nesses 9 anos, porque eu simplesmente achava que depois de 3 anos o carro já não estava tão bom assim. E sempre que eu trago aqui para vocês esses conteúdos do tipo coisas que eu não compro mais, coisas que eu não gasto dinheiro, coisas que eu só tenho coisas que eu nunca gastei dinheiro, vocês podem ter certeza que eu trago um conteúdo de fato consciente, sabe? Se eu não tenho essas coisas, se eu não compro mais essas coisas, se não faz sentido gastar dinheiro com isso, é porque de fato, dentro da minha rotina, dentro do meu estilo de vida, aquilo é verdadeiro. E assim, se aplica na minha vida, pode ser que não se aplique na sua, pode ser que tenha coisas que eu não compro hoje em dia que faça sentido para você comprar e nem por isso você é menos minimalista do que eu, porque o minimalismo não está nessas regras todas, sabe, que muitas vezes são passadas por aí. Tá em de fato você olhar para o sentido daquilo, olhar para os seus excessos, olhar para o que de fato é importante para você. E hoje eu posso dizer com todas as letras de que eu sou de fato essa minimalista mais consciente. Sou perfeita, não cometo mais erros de forma alguma. Vou continuar cometendo erros por aí, mas com certeza
os meus erros vão me trazer mais aprendizado do que frustração. E não gastar esse dinheiro com todas essas coisas, com certeza não é apenas porque eu sou uma pessoa avarenta e que eu estou querendo economizar dinheiro com todas as coisas e economizar até os centavos. Não, com certeza hoje em dia não é apenas isso, mas sim porque eu estou olhando para isso com consciência, com verdade e vendo o que faz de fato sentido para mim. E essa é a minha história com o minimalismo, com a educação financeira também, que deu uma misturada aí, como vocês podem ver, mas é porque de fato o minimalismo e a educação financeira andaram juntos e de mãos dadas aqui na minha jornada. Então eu queria saber de você, qual foi a sua jornada com o minimalismo? Há quanto tempo que você conhece esse estilo de vida? Você consegue implementar esse estilo de vida na sua vida? Não consegue? Ainda está tentando? Quais foram os seus erros e acertos? Conta aqui nos comentários pra gente, que eu vou adorar saber aí um pouquinho da sua história também. Muitíssimo obrigada por ter ficado até aqui. Se você gostou desse vídeo, não deixe de dar um like para contribuir aí com o crescimento do canal. Se não é inscrito, não deixe de se inscrever e ativar o sininho para receber uma notificação sempre que eu postar um vídeo novo por aqui. Eu sempre estou postando vídeos sobre minimalismo. Se você gosta do assunto, com certeza você vai curtir estar por aqui. Muitíssimo obrigada por ter ficado até o final mais uma vez. Um grande beijo e até o próximo vídeo.